Olá, sejam bem-vindos à terceira aula do capítulo 3. Nessa aula nós vamos aprender a fazer o diagnóstico dos resíduos, né? O modelo de regressão linear. Então, os resíduos, nós vamos calcular ele lá no Excel, mas nós vamos analisar aqui a homocedasticidade dos resíduos e a normalidade dos resíduos. São alguns pressupostos que a gente avalia pelo resíduo que o modelo de regressão linear tem que seguir. Ou seja, a gente avalia a qualidade do ajuste do modelo de regressão pelos erros de previsão. Então, o que seria o diagnóstico, que a gente viu aqui em cima, de homocedasticidade? Porque o resíduo pode ser homocedástico, quando ele tem variância constante, e pode ser heterocedástico, quando a variância muda ao longo dos erros de previsão, dos valores ajustados. Então, o cenário que a gente faria, a gente plotaria os erros no eixo Y e as previsões no eixo X. E a gente espera que o erro ele seja constante ao longo dos valores ajustados. Então, para valores de previsão baixo, vou ter um erro. Para valores de previsão alto, também vou errar, mas que esse erro seja constante à medida que os valores previstos aumentam. Então, a gente não quer esse cenário aqui. Esse segundo cenário é um cenário heterocedástico, porque o erro, a variância, para valores baixos, o modelo está acertando bem. Só que à medida que os valores de previsão vão aumentando, a amplitude do erro vai aumentando. Então, a gente não quer isso. A gente admite o modelo errar, mas que o erro tem que ser constante. Nós não queremos também esse padrão aqui. E esse padrão aqui, se aparecer essa curva aqui no resíduo, é sinal que alguma variável não tem relação linear com a variável resposta e nós modelamos como se fosse linear. Aí é interessante que o padrão vai aparecer lá no resíduo. Então, uma forma de avaliar é plotar os resíduos contra as variáveis preditoras do modelo para ver. Se aparecer algum padrão, era aquela variável que está a relação não linear. Ok? Então, ok. E nós precisamos também que os resíduos do modelo sigam uma distribuição normal. Nós já aprendemos alguns conceitos sobre a distribuição normal. Nós vamos plotar um histograma e ver se os resíduos são simetricamente distribuídos em torno do zero. A média vai dar zero, mas eles são simetricamente distribuídos. Vamos lá para o Excel. É o seguinte, eu vou ajustar um modelo aqui. Utilizando o arquivo da aula anterior, eu vou dar uma resumida aqui. Aqui embaixo, o modelo previu 40 unidades. Para a primeira observação, qual que é a primeira observação? É a primeira linha da base de dados. Era 38. O modelo previu 40. Para o seguinte, para ficar mais fácil, eu vou levar esses valores aqui para lá. Ok. Então, o que é o resíduo aqui? A gente falou tanto dele. O resíduo é a diferença entre o valor original e o valor estimado pela equação de regressão. Então, esse valor estimado aqui, nós vimos como simular ele dessa forma aqui. O que ele vai fazer é aplicar os valores da primeira linha, de preço, concorrente, promoção ou não, ver os seus respectivos betas e vai gerar a demanda. Então, nesse primeiro dia aqui, vendeu 38 unidades. O modelo estimou como 40. Então, teve um erro de 2 unidades. O segundo dia de venda vendeu 46 unidades e o modelo previu 46. Olha, então o erro foi bem pouquinho, zero praticamente, arredondando aqui. No terceiro dia, o modelo vendeu 44 dias e o modelo previu 42 unidades. Então, teve um erro de 1 unidade. Então, esse aqui que são os nossos resíduos. A gente pode ter que calcular eles também. Igual demanda menos quantidade vendida. A gente arrastar a fórmula aqui, já vai estar aqui. Vai ser os mesmos valores. Esses resíduos aqui, na hora que a gente ajustou o modelo de regressão, eu marquei o checkbox, resíduos.
para ele já calcular os resíduos para a gente. Né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, para avaliar a homocedaticidade, a gente pode plotar, a gente pode gerar um gráfico de dispersão, onde nós vamos plotar no eixo X os valores previstos e vamos lá. E no eixo Y nós vamos plotar os resíduos. Porque a gente quer ver, né, como os resíduos se comportam à medida que os valores de previsão vão aumentando. Resíduos versus valores preditos. Diagnóstico de homocedaticidade. Aqui no eixo X, vamos adicionar um rótulo aqui, deixa eu pôr naquele formato que a gente está acostumado. Adicionar títulos do eixo. Então aqui nós temos os valores preditos pela equação de regressão, e aqui nós temos os erros de predição, que são os nossos resíduos. Então, ó, à medida que os valores de x aumentam, aqui, esse modelo aqui, essa linha aqui, o modelo previu como quase 20, né? 19 unidades, e o erro aqui foi bem pouquinho, né? Mais ou menos 2 unidades. Aqui ele vai falar. Era 18 unidades e ele previu, né, de forma com que deu menos de 1 unidade de erro, de resíduo, menos 0,81. Então, será que quando o modelo previu para o valor 45, o erro foi muito diferente de valor baixo? Que não foi tanto, né? Então, a gente vê que talvez não seja tão intuitivo a gente ver esse formato aqui. Mas o que a gente pode fazer? A gente vê que a gente pode usar essa linha aqui do eixo como referência. Os valores do eixo, né? Então, os valores estão distribuídos de forma aleatória em torno do eixo X, né? Se tiver, tudo bem, então o erro está constante, né? Se tiver um padrão, igual nós vimos lá no slide, é sinal que os resíduos estão errando. É o que a gente tem que fazer? Tem várias abordagens. A gente pode aplicar uma transformação nas variáveis, aplicar um logaritmo, ou tirar a raiz quadrada e trabalhar com as variáveis transformadas, ou, tendo ciência disso, a gente segue assim mesmo com esse modelo, sabendo que, né, ele pode ter níveis de erro diferentes para valores altos e baixos. E nós vamos botar agora aqui um histograma dos resíduos para a gente avaliar a normalidade desses dados. Está até simétrico, né, esse histograma. Então, a gente pode assumir que ele é uma distribuição normal, sim. Então, por que a gente precisa disso? No modelo de regressão linear múltipla, ele faz um teste T aqui. A distribuição T, esse teste T, ele é um teste paramétrico, ou seja, ele precisa de normalidade. Ele faz esse teste T para achar o valor P. Então, no modelo de regressão múltipla, a gente avalia a normalidade pelos resíduos. Então, voltando aqui para o PowerPoint, nós vimos agora aqui como que a gente avalia a variância dos resíduos, ela tem que ser constante, e nós vimos também como avaliar a normalidade dos resíduos, né, que são pressupostos para a qualidade do ajuste do modelo de regressão linear. Né? Mesmo o teste F, né, nós vimos lá, então o teste F deu ok, é sinal que o modelo ajustado é válido estatisticamente, mas o quão bom foi a qualidade desse ajuste a gente vê pelos resíduos.